Você já parou para pensar como é que o coração continua batendo, mesmo quando tudo ao redor parece estar morrendo? Como é que alguém ainda consegue dar um passo quando os olhos não enxergam nada além da escuridão? Tem algo que pulsa dentro da alma humana que não se explica com lógica, não se mede com régua, não se comprova com dados. É o tipo de coisa que não se vê, mas se sente, que não se apalpa, mas se vive. E é justamente sobre isso que Hebreus 11 abre os céus e rasga a carne. A fé, não como um conceito bonito que enfeita discursos religiosos, mas como o ar que nos faz continuar respirando quando tudo em nós grita por desistência. Fé não é uma ideia abstrata pendurada na parede da alma. Ela é a energia que levanta um corpo do chão quando a dor já disse que não dá mais. É o fio invisível que liga o homem ao céu, mesmo quando o céu parece em silêncio. É o que nos faz levantar de manhã, mesmo depois de uma noite de lágrimas. E é nesse cenário, nesse chão rachado, onde a esperança costuma escorrer pelos vãos, que Deus planta a semente de Hebreus 11. Um capítulo que não começa com histórias, mas com uma definição que muda tudo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. É como se Deus dissesse: antes de te mostrar o que aconteceu com aqueles que creram, eu quero que você entenda o que é crer. E crer, na visão do céu, é mais do que esperar. É construir dentro de si um alicerce inabalável, baseado em algo que os olhos ainda não viram. É se mover sem garantias. É agir sem aplausos. É se lançar no invisível como se ele fosse mais real do que o chão que você pisa. Hebreus 11 não começa com milagres, nem com vitórias, nem com finais felizes. Ele começa com uma provocação que atravessa o peito. Você consegue continuar mesmo sem ver? Essa introdução não está aqui apenas para informar. Ela está aqui para confrontar, porque fé de verdade nunca foi confortável. Nunca foi previsível, nunca foi visível. Ela é, por natureza, um salto no escuro, uma entrega sem condições. Um sim dito no meio do caos. E talvez, justamente por isso, a fé seja tão difícil de sustentar. Porque a fé não alimenta o ego, não massageia a vaidade. Ela exige rendição, ela desafia o controle. Ela pede silêncio quando tudo em nós quer gritar. Ela pede passos quando tudo em nós quer parar. E talvez seja por isso que tantos desistem antes de ver a promessa. Porque confiam até o ponto em que a lógica permite. Mas quando a lógica acaba, muitos param. Mas os heróis da fé, aqueles que vamos encontrar em cada linha de Hebreus 11, esses seguiram. A pergunta que se levanta não é se você acredita em Deus. Muitos dizem que acreditam. A verdadeira pergunta é: você confia nele quando tudo que você vê contradiz o que ele disse? Você caminha mesmo quando o chão não aparece? Você continua mesmo quando a promessa parece distante demais? É isso que Hebreus 11 vai testar em cada história. Porque cada nome listado ali não está apenas para ser admirado. Eles estão ali como um espelho, para que você se veja, para que você perceba que a fé que movimentou Abraão, Noé, Moisés, Sara e tantos outros também pode te mover. Mas antes disso você precisa entender o que é fé de verdade. Não é sobre sentir algo bom, não é sobre pensar positivo, é sobre construir uma vida inteira sobre uma palavra que ainda não se cumpriu. É sobre dormir sem ver e acordar com a certeza de que mesmo assim Deus continua fiel. É sobre sacrificar sem garantia, esperar sem desanimar, lutar sem ver a linha de chegada, porque quem crê não vive pelo que sente, nem pelo que vê, vive pelo que sabe. E sabe porque ouviu a voz de Deus, mesmo quando o mundo ao redor dizia o contrário. Essa introdução é uma chave, um portal, um convite para entrar num lugar onde a fé não é apenas uma teoria,
mas uma vivência. Hebreus 11 não foi escrito para impressionar, foi escrito para incendiar. E se você se permitir, cada palavra vai queimar o medo, a dúvida, a lógica. Vai abrir em você um espaço onde a fé se torna a única resposta possível. Porque quando o natural não resolve, o sobrenatural precisa ser ativado. E o gatilho do sobrenatural sempre foi a fé. Agora que entendemos o que é fé, resta uma questão: como ela se manifesta na vida real? Como ela age na prática? Não em histórias de milênios atrás, mas em realidades que doem agora, em problemas que gritam hoje. É aqui que o capítulo começa a descer do céu e pisar no chão. Porque a fé, por mais celestial que seja, só é comprovada quando toca o chão da existência. E ninguém melhor para nos mostrar isso do que os antigos, os primeiros, os esquecidos por muitos, mas lembrados por Deus. Aqueles que pela fé deixaram rastros eternos. E é por isso que agora precisamos olhar com atenção para o primeiro deles. O tempo passa. A poeira se acumula, as vozes se calam, as histórias se apagam. Mas há ecos que atravessam milênios. Gritos silenciosos que ainda reverberam no vazio do tempo. E é justamente por isso que Hebreus 11 começa sua galeria de gigantes com uma figura quase esquecida. Abel. Um nome pequeno, uma vida curta, uma história aparentemente simples, contada em poucos versículos. Mas diante de Deus, o que parece pequeno pode carregar um peso eterno. Porque Abel não apenas viveu, ele creu. E mais do que isso, mesmo depois de morto, sua fé continua falando. Abel aparece nas páginas da Bíblia como o segundo filho de Adão e Eva. Sua trajetória não teve tempo de se desenvolver. Seu nome não está ligado a grandes feitos, conquistas ou milagres. Ele não dividiu o mar, não derrubou muralhas, não multiplicou o pão, mas ele ofereceu. E foi justamente ali, naquele altar improvisado, em meio ao silêncio da criação, que Deus encontrou algo que ainda hoje procura: um coração que crê. Porque fé não se mede pelo tamanho do feito, mas pela profundidade da entrega. Enquanto seu irmão Caim trazia uma oferta comum, fruto do campo, Abel trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura mais preciosa, o que havia de melhor. Mas a diferença não estava apenas no que eles traziam, e sim no espírito com que traziam. Caim trouxe por obrigação, Abel por adoração. Caim trouxe com as mãos, Abel com o coração. E é esse detalhe, quase invisível, que o céu registrou com fogo. Deus não apenas viu a oferta, mas discerniu a fé que a motivou. Porque diante do altar, Deus não pesa a quantidade, mas o motivo. E a fé de Abel incendiou o coração de Deus. A morte chegou rápido, brutal, injusta. Caim, tomado pela inveja, matou o próprio irmão. E talvez você se pergunte, como uma fé tão pura terminou em sangue? Por que Deus permitiu que um homem justo fosse assassinado por alguém que desprezou o sagrado? Onde estava a justiça de Deus quando o chão se abriu para engolir o corpo de Abel? Mas é aqui que o mistério da fé revela sua face mais profunda. Fé verdadeira não termina no túmulo. Ela continua falando. Ela atravessa a morte. E é por isso que Hebreus 11 nos diz: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, e por ela foi aprovado como justo, e mesmo depois de morto, ainda fala. Esse fala não é figura de linguagem, é realidade espiritual. Porque a fé, quando é legítima, gera frutos que não podem ser enterrados. O sangue de Abel clama, seu altar ainda queima, seu gesto ainda instrui. Milênios se passaram, civilizações nasceram e ruíram, impérios surgiram e desapareceram. Mas o som da fé de Abel continua ecoando como um trovão dentro do santuário da eternidade. Ele nos ensina que não importa quanto tempo você viva, nem quão grandiosa seja a sua trajetória. O que realmente permanece é o quanto da sua vida foi entregue com fé. O céu não mede a fé pelo resultado visível,
mas pela intenção do coração. Abel nunca viu sua recompensa, nunca ouviu um bem feito de ninguém. Nunca experimentou o cumprimento de uma promessa, mas Deus viu, Deus se agradou, Deus eternizou. Isso significa que até mesmo as pequenas decisões que tomamos em silêncio, se forem tomadas com fé, se tornam monumentos invisíveis diante do trono de Deus. E essa é uma verdade que nos confronta de maneira poderosa. Será que temos vivido uma fé que fala, ou apenas uma religião que repete? Abel não precisou de plateia, não buscou reconhecimento, não viveu tempo suficiente para deixar herdeiros ou construir um legado visível, mas ele deixou algo que nem a morte conseguiu apagar: um testemunho. E isso é mais valioso do que qualquer biografia escrita por homens. O mundo pode esquecer os seus feitos, mas o céu jamais esquece uma fé verdadeira, porque a fé, quando é real, ultrapassa os limites da vida. Ela se transforma em voz. E uma vez que Deus ouve essa voz, Ele responde com aprovação. E talvez esse seja o maior desafio da fé hoje: acreditar mesmo quando não há retorno imediato, entregar mesmo quando ninguém vê, servir mesmo quando isso te expõe à vulnerabilidade. Abel não morreu porque errou, morreu porque acertou. Sua morte foi resultado da sua fidelidade. Isso mostra que a fé verdadeira não nos isenta do sofrimento. Pelo contrário, muitas vezes ela nos coloca exatamente no centro da batalha. Porque crer é um risco. E a fé que se recusa a negociar com o sistema do mundo sempre será uma ameaça para os que vivem sem Deus. E você, o que tem oferecido a Deus? Com que espírito você se aproxima do altar? Tem vivido uma fé que se vê ou uma fé que se ouve mesmo depois do silêncio? A história de Abel nos obriga a olhar para dentro e perguntar: a minha fé fala? Fala com Deus? Fala com o mundo? Fala com a eternidade? Ou está muda, sufocada pela superficialidade, pela pressa, pela falta de entrega? Abel não teve a chance de ver as promessas se cumprirem, mas ele foi o primeiro nome a ser citado na galeria dos heróis da fé. O primeiro a mostrar que Deus não se impressiona com aparência, mas com essência. Que ele não olha para o tempo de vida, mas para a profundidade da fé. E isso nos aponta para o próximo herói. Um homem que também viveu antes do dilúvio, que também não viu a promessa se cumprir, mas que dia após dia andava com Deus, mesmo quando tudo ao seu redor gritava solidão. Em um mundo que já começava a mergulhar em trevas, antes mesmo da primeira gota do dilúvio tocar a terra, existia um homem que não apenas cria em Deus, mas andava com Ele. Um homem que não construiu cidades, que não fundou nações, que não comandou exércitos, mas que alcançou o maior feito que um ser humano pode alcançar: desaparecer da terra, porque foi levado direto para a eternidade. Seu nome era Enoque. E sua história, embora contada em poucas linhas, ecoa uma verdade que poucos ousam viver. É possível andar com Deus mesmo quando o mundo inteiro caminha na direção contrária. Enoque viveu numa geração que já havia herdado as consequências da queda. A maldade se multiplicava, a terra já gemia sob o peso do pecado. As pessoas viviam suas vidas como se Deus fosse apenas uma memória distante. Em meio a esse cenário, Enoque se destaca, não por ser poderoso aos olhos dos homens, mas porque escolheu caminhar com Deus em silêncio, dia após dia, sem buscar glória, sem plateia, sem recompensa visível. Ele escolheu viver uma vida de comunhão constante, e essa escolha, aparentemente simples, fez dele um marco eterno na galeria dos heróis da fé. O texto de Hebreus 11:5 nos diz que pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. E isso por si só já é uma declaração explosiva. Ele não morreu, não enfrentou o túmulo, não deixou restos mortais. Deus simplesmente o tomou para si. E por quê?
porque ele agradou a Deus. Como? Pela fé. Não foi por feitos visíveis, nem por grandes realizações. Foi por um tipo de relacionamento que transcendia os sentidos. Um caminhar que não dependia de aplausos, de milagres, de sinais. Apenas fé pura. Fé que sustenta os passos, mesmo quando não há mapas. Andar com Deus, para Enoque, não era uma prática ocasional, nem um momento isolado. Era estilo de vida, era respiração. Era um pacto íntimo, silencioso, contínuo. Um andar que o fazia se afastar cada vez mais do mundo e se aproximar cada vez mais do céu. E talvez seja exatamente por isso que ele foi levado, porque chegou um ponto em que Enoque e Deus estavam tão conectados que a linha entre céu e terra simplesmente deixou de existir. Deus o tomou, como se dissesse: você já anda tão perto de mim, não precisa mais voltar. Mas essa não é apenas uma bela metáfora, é um confronto, porque a fé de Enoque nos empurra para uma reflexão dolorosa. Como está o nosso caminhar com Deus? Temos andado com Ele ou apenas passado por Ele em nossas orações apressadas? Temos cultivado um relacionamento ou apenas feito visitas esporádicas ao divino? Enoque nos prova que é possível viver em comunhão com Deus, mesmo quando o ambiente é hostil, mesmo quando todos ao redor seguem por outros caminhos. Ele nos mostra que a fé verdadeira não é apenas um momento de crença, mas uma jornada de constância. E o mais impressionante, Enoque viveu antes da lei, antes dos profetas, antes das Escrituras. Ele não tinha uma Bíblia, não frequentava uma igreja, não contava com líderes espirituais. Mas mesmo assim, conheceu a Deus de forma tão íntima que sua vida foi absorvida pela eternidade. Isso destrói qualquer desculpa que possamos usar para justificar a superficialidade do nosso relacionamento com Deus. Porque se Enoque, num mundo pré-diluviano, num tempo sem estrutura espiritual visível, conseguiu andar com Deus, então nós também podemos. Seu testemunho nos mostra que o favor de Deus não depende de títulos, funções ou ministérios. Deus se agrada de corações que caminham com Ele em integridade, em silêncio, em obediência. Corações que não negociam a fé por conveniência. Corações que não precisam de reconhecimento humano para permanecer firmes. Enoque desapareceu da terra, mas sua vida continua sendo uma bússola para todos os que desejam viver mais do que uma religião, viver um relacionamento real com o Criador. Talvez hoje, mais do que nunca, precisemos redescobrir essa fé que anda. Fé que caminha sem desanimar. Fé que persiste mesmo sem ver resultados imediatos. Fé que se recusa a parar, mesmo quando tudo parece escuro. Fé que busca a presença, não apenas os presentes. Fé que transforma cada passo em adoração. Essa fé que faz com que o ordinário se torne extraordinário, que transforma a rotina em reverência, que silencia o mundo ao redor e escuta os passos de Deus ao lado. E é impossível não imaginar o que significava na prática andar com Deus todos os dias. Ser guiado não por mapas, mas pela voz. Ser dirigido não por conveniências, mas por confiança. Ser levado não pela multidão, mas por um impulso divino. É essa fé que nos falta. É esse tipo de relacionamento que Hebreus 11 nos convida a redescobrir. E é exatamente por isso que, logo após nos apresentar Enoque, o autor de Hebreus nos entrega uma das declarações mais explosivas e desafiadoras da Bíblia. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Imagine levantar-se todos os dias com uma missão que ninguém entende. Construir algo que ninguém acredita. Preparar-se para algo que ninguém jamais viu. Trabalhar duro, em silêncio, enquanto o mundo ri. Permanecer firme por décadas, mesmo sem uma única gota de evidência além da palavra de Deus. Esse era Noé.
Um homem cercado de incredulidade, vivendo em uma geração completamente corrompida, onde cada batida do martelo era uma pregação muda, uma declaração de fé em meio à zombaria coletiva. Noé não apenas acreditava em Deus, ele acreditava em algo que o mundo dizia ser impossível, que choveria do céu, e mais ainda, que um dilúvio cobriria a terra. O versículo 7 de Hebreus 11 nos diz: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Essa única frase contém um universo inteiro de obediência, perseverança, coragem e esperança. Noé foi avisado sobre coisas que ainda não se viam. Isso por si só já nos confronta. Ele construiu com base em algo invisível. Ele colocou sua fé no invisível. Ele dedicou anos da sua vida a uma visão que ninguém mais podia enxergar. E o que isso custou a ele? Tudo. Seu status social, sua reputação, sua paz, sua rotina, sua energia, sua juventude. Noé viveu como um estrangeiro dentro da própria geração. Um homem considerado louco por muitos, talvez até mesmo por alguns próximos. Alguém que era constantemente ridicularizado, desacreditado, desacompanhado. Mas ele permaneceu. Ele não parou de construir, porque a fé que o impulsionava era mais sólida do que o escárnio que o cercava, era mais forte que a dúvida, mais persistente que a zombaria e mais profunda que a lógica humana. A construção da arca não foi uma obra simples. Estima-se que tenha levado entre 50 e 75 anos. Agora imagine viver esse tempo todo sob pressão, carregando o peso de uma palavra profética que ninguém mais acreditava. Trabalhar dia após dia com o mesmo compromisso, sem sinais do cumprimento da promessa. Ver o céu azul todos os dias, ouvir os comentários, os risos, os insultos e ainda assim continuar. Isso é fé prática. Fé que tem calos nas mãos, fé que carrega madeira nas costas, fé que mede, corta, ajusta, prega, fé que se expressa no suor, na persistência, no silêncio. E o mais impactante, Noé não construiu apenas por si. Ele construiu pela salvação da sua casa. Ele não ergueu a arca apenas para escapar do juízo, mas para garantir que sua família estivesse segura. Isso diz muito sobre o tipo de homem que ele era. Um líder espiritual, um intercessor silencioso, um sacerdote que, mesmo em meio ao caos, pensava nos seus. Ele não tentou convencer o mundo a crer, mas dedicou-se a preparar um lugar de refúgio para aqueles que estavam sob sua responsabilidade. Seu amor pelos seus o impulsionava tanto quanto sua reverência por Deus. A fé de Noé nos ensina que a obediência não precisa ser acompanhada de aplausos, que nem toda promessa vem com cronograma, que algumas instruções de Deus vêm sem explicação, mas sempre carregam um propósito eterno. Noé não esperou entender para obedecer, ele confiou, e por confiar, agiu. E, ao agir, condenou o mundo com sua fé, porque sua obediência silenciosa era um grito que dizia: Deus falou e isso basta. Cada tábua pregada era um sermão. Cada medida exata era uma expressão de fidelidade. Cada esforço, um ato de adoração. E ainda assim, não foi fácil. A fé que constrói também cansa, também chora, também duvida às vezes. É quase impossível imaginar que em algum momento Noé não tenha se perguntado se tudo aquilo fazia mesmo sentido. Mas a beleza da fé não está na ausência de dúvidas, e sim na decisão de continuar, mesmo quando as dúvidas aparecem. A fé que constrói não precisa ver para continuar crendo. Ela apenas segue obedecendo, um martelo após o outro, um prego por dia, um passo de cada vez. Essa narrativa nos confronta de forma brutal, porque nos acostumamos a buscar resultados rápidos, a querer recompensas imediatas.
Mas a fé de Noé é um tapa na nossa ansiedade espiritual. Ela nos convida a perseverar, a continuar construindo mesmo sem ver, a continuar servindo mesmo sem aplausos, a continuar obedecendo mesmo quando tudo parece parado. A Arca de Noé não é apenas uma embarcação de madeira, ela é símbolo de um coração que não cede à pressão da cultura, mas se ancora na voz de Deus. O silêncio de Deus durante todo esse processo também é algo que grita, porque ele não ficou repetindo a ordem todos os dias. Deus falou uma vez, e Noé obedeceu por décadas. Isso diz muito sobre o tipo de fé que agrada a Deus. Fé que não exige confirmações constantes, fé que não precisa de atualizações semanais, fé que guarda no coração uma palavra e transforma essa palavra em obra, uma fé que resiste à procrastinação, ao desânimo, à dúvida, ao cansaço. Fé que não apenas espera o milagre, mas constrói o milagre. E quando finalmente a primeira gota caiu do céu, quando o chão começou a se inundar, quando os relâmpagos cortaram o horizonte e o pânico tomou conta da humanidade, naquele momento, a loucura de Noé virou sabedoria. A arca que antes era piada se tornou salvação. A estrutura ignorada passou a ser desejada. Mas as portas já estavam fechadas. E isso nos ensina algo profundamente duro. Há um tempo para construir e há um tempo em que será tarde demais. E a pergunta que ecoa é: o que estamos construindo hoje pela fé, mesmo que ninguém veja ou compreenda? Porque o chamado à fé não termina com a arca. Ele continua. A jornada não se encerra com o dilúvio. Pelo contrário, ela nos prepara para um novo começo. E esse novo começo se revela de maneira ainda mais intensa quando o autor de Hebreus nos leva ao próximo personagem, que não constrói algo físico, mas abre mão de tudo que é físico por uma promessa invisível. Seu nome é Abraão. E então Deus falou, sem mapa, sem destino revelado, sem rota no pergaminho, nem placas na estrada, apenas uma voz e um chamado. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão ouviu e obedeceu. Simples assim. Um homem já com idade avançada, cercado de estabilidade, riquezas, servos, rebanhos e história. Um patriarca já formado, respeitado, seguro, e de repente a fé invade seu cotidiano como um vendaval que arranca as raízes da zona de conforto. Deus não lhe oferece um endereço, mas uma promessa. Não entrega um itinerário, mas uma palavra. E essa palavra se torna mais real do que qualquer caminho conhecido. Hebreus 11:8 é direto e, ao mesmo tempo, absurdamente profundo. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Essa é a fé que salta no escuro, que não exige explicações antes de dar o primeiro passo, que não pede garantias, nem contratos assinados, uma fé que diz sim mesmo quando tudo grita não. E é justamente nessa obediência cega que reside a luz mais intensa da fé, o ato de confiar não no caminho, mas em quem está nos guiando por ele. Abraão não apenas saiu da sua terra física, ele rompeu com tudo que era emocionalmente familiar. A casa do pai, as raízes, os vínculos, os lugares onde sua história havia sido escrita até então. Ele rompeu com o que era conhecido, com o que era seguro, com o que representava estabilidade. E ao fazer isso, ele nos mostra que a fé verdadeira exige desapego. Que às vezes, para viver o novo de Deus, é preciso deixar para trás tudo aquilo que chamamos de lar. Porque Deus não nos leva ao nosso destino carregando os pesos do passado. Há chamadas que só podem ser atendidas em movimento, e há promessas que só são ativadas depois do primeiro passo. Mas não pense que essa foi uma caminhada tranquila. Imagine sair sem saber para onde está indo.
Imagine lidar com a ansiedade da sua família, com as perguntas sem resposta, com os olhares de desconfiança, com a pressão de liderar uma caravana cujo destino nem mesmo você conhece. Abraão teve que lidar com tudo isso, no deserto, no sol escaldante, nas noites geladas, entre o silêncio do céu e a inquietação do coração. A fé que obedece é uma fé que resiste ao desconforto, que caminha entre dúvidas, que avança mesmo quando a lógica manda parar. Uma fé que aprende a ouvir o som dos passos de Deus no escuro. E não para por aí. A obediência de Abraão o levou a viver em tendas, como estrangeiro, como peregrino. Ele habitou a terra prometida como se fosse passageiro, porque ele não olhava apenas para Canaã, ele ansiava por algo maior. Um lugar que não podia ser encontrado no mapa dos homens, mas estava gravado no coração de Deus. Uma cidade cujo arquiteto e construtor é o próprio Senhor. Abraão sabia que o que realmente buscava não era um pedaço de terra, mas a concretização de uma promessa eterna. Sua fé estava enraizada em algo que ultrapassava os limites do espaço e do tempo. Ele ansiava pelo invisível, e isso moldava cada escolha que fazia. E mesmo depois de tanto caminhar, de tanto obedecer, de tanto crer, a promessa demorou. O filho não vinha, os anos passavam, o corpo envelhecia, a lógica desmoronava. Mas Abraão continuava, porque a fé que obedece sem saber para onde vai é também a fé que espera quando tudo parece perdido. É a fé que crê contra a esperança, que se recusa a desistir mesmo quando os fatos gritam o contrário. Ele olhava para o céu estrelado e ouvia a promessa ecoando: assim será a tua descendência. Cada estrela, uma esperança. Cada noite, um lembrete. Cada silêncio de Deus, um convite a confiar mais profundamente. E então, quando finalmente o filho prometido nasceu, quando Isaque chegou como um raio de alegria sobre anos de escuridão, Deus faz o pedido mais absurdo. Toma teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece-o a mim em holocausto. Abraão, mais uma vez, obedece, sem questionar, sem reclamar, sem hesitar. Porque a fé que começou com um passo rumo ao desconhecido, agora estava pronta para entregar o que era mais precioso. Ele sobe o monte com a madeira do sacrifício, com o filho ao lado, com o coração apertado e os olhos fixos no Deus que prometeu. E mesmo ali, no cume do teste mais difícil, ele declara: Deus proverá. Essa fé não é fraca, não é cega, não é tola, é madura, é experimentada, é forjada na obediência. Uma fé que reconhece que a promessa não é mais importante que o prometedor. Uma fé que compreende que tudo vem de Deus, tudo pertence a Ele e tudo pode ser devolvido sem medo, porque Ele é fiel. Abraão sobe o monte como um adorador, e é exatamente essa fé que o autor de Hebreus destaca como modelo. Uma fé que caminha, que espera, que entrega. Uma fé que se movimenta mesmo sem saber, que crê mesmo sem ver, que obedece mesmo sem entender. E assim, enquanto Abraão descia daquele monte com o coração transformado, com a fé renovada, com a certeza de que Deus proveria não apenas carneiros, mas futuro, Hebreus 11 segue, apontando para outra fé inabalável. A fé que mesmo diante da morte olha além do túmulo. Uma fé que atravessa gerações e alcança um homem de cabelos brancos, apoiado em seu cajado, abençoando seus filhos com olhos que enxergam o invisível. Seu nome é Isaque. A história da fé não termina com um chamado, nem com uma jornada, nem mesmo com uma obediência extrema. Ela se prolonga através das gerações. E em Hebreus 11, a narrativa se desdobra com ternura e força ao mesmo tempo, como se Deus estivesse mostrando que a fé, para ser completa, precisa ser plantada no coração de quem vem depois. É por isso que, depois de Abraão, o texto não nos apresenta feitos heróicos, batalhas vencidas ou promessas conquistadas. Não.
o autor escolhe momentos silenciosos, íntimos, quase invisíveis aos olhos do mundo. Ele destaca patriarcas em seus últimos suspiros, com os olhos fechando para esta vida, mas abertos para aquilo que ainda viria. É aqui que conhecemos a fé de Isaque, de Jacó e de José, uma fé que não constrói impérios, mas abençoa destinos. Isaque, o filho do riso e da promessa, o milagre que cresceu debaixo do olhar de um pai já velho e de uma mãe que havia perdido as esperanças, se torna o primeiro a carregar o bastão da fé passada adiante. E ele faz isso não em meio a milagres ou revelações celestiais, mas diante dos próprios filhos. Hebreus 11:20 diz: pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Parece algo simples, quase sutil, mas ali está o coração da verdadeira fé, enxergar além do agora. Isaque estava cego, limitado pelos olhos naturais, mas sua alma enxergava o que Deus estava escrevendo no invisível. Mesmo quando enganado, mesmo quando manipulado por Rebeca e Jacó, ele libera palavras que moldariam o destino de nações. Porque a bênção liberada pela fé carrega peso eterno. Isaque não via com os olhos físicos, mas falava com autoridade espiritual. Ele profetizava com base na promessa que seu pai um dia lhe transmitiu. Depois vem Jacó, um homem marcado por conflitos internos, fugas, lutas com Deus e com homens. Alguém que passou a vida buscando afirmação, identidade, propósito. Mas no fim, já idoso, apoiado sobre seu bordão, ele encontra um tipo de fé diferente, a fé que repousa. Hebreus 11:21 nos conta: pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à extremidade do seu bordão. Ele já não luta mais, já não tenta controlar o futuro, apenas abençoa. Um por um, os filhos de José são chamados e recebem palavras que ecoam profeticamente sobre suas gerações. Jacó, o que sempre buscou tomar a bênção para si, agora se torna aquele que a distribui. A fé o transformou. Ele não é mais o suplantador, mas o patriarca que entende que o futuro pertence a Deus e que seu papel é apenas semear palavras carregadas de fé nas vidas de quem virá depois. E então, com a delicadeza de um véu se movendo com o vento, chegamos a José. O príncipe do Egito, o homem dos sonhos, o governador que salvou povos da fome, mas que Hebreus destaca por algo surpreendente. O verso 22 diz: pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem quanto aos seus ossos. Pense nisso. José, que viveu como autoridade máxima numa terra estrangeira, que tinha poder, glória, riquezas, honras, escolhe terminar sua vida apontando para uma promessa que ainda estava longe. Ele sabia que o Egito não era o lar, que aquela terra não era o destino final, que haveria uma libertação, um êxodo, um movimento divino que tiraria seus descendentes da escravidão e os conduziria à terra que Deus prometera a Abraão. E ele queria estar lá, nem que fosse em ossos. Ele não queria que seu corpo repousasse onde seus olhos haviam visto sucesso, mas onde a fé prometia redenção. Essa atitude de José é poderosa, porque ela mostra que a fé não está limitada ao tempo de vida, que mesmo diante da morte, a fé continua apontando para o futuro. José não viu a saída do Egito, não viu o mar se abrir, não viu Moisés levantar o cajado, mas ele acreditou que tudo isso aconteceria. E sua fé era tão real, tão vívida, que ele deixou instruções claras: levem meus ossos com vocês. Era como se ele dissesse: eu pertenço à promessa e não à prisão dourada do Egito.
A fé de José atravessou gerações, permaneceu viva por mais de 400 anos e foi cumprida quando Moisés, em meio ao caos da libertação, teve o cuidado de carregar os restos mortais daquele que um dia sonhou com o impossível. Isaque, Jacó e José. 3 homens, 3 histórias, 3 momentos em que a fé não se manifestou em conquistas, mas em palavras, em bênçãos, em declarações de esperança. A fé deles não construiu templos, nem ergueu monumentos, mas edificou o futuro. Porque a verdadeira fé não termina em nós. Ela precisa ser passada adiante. Ela precisa ser plantada nas gerações que virão. A fé que abençoa o futuro é aquela que entende que não estamos aqui apenas para viver uma boa vida, mas para preparar o caminho daqueles que ainda virão. É aquela que se recusa a deixar os filhos espirituais ou naturais sem direção. É a fé que ora, que profetiza, que abençoa, que acredita. E quando essa fé é plantada no coração de uma geração, ela floresce no momento exato. Pode demorar anos, pode atravessar desertos, pode parecer que está esquecida, mas ela germina, porque palavras liberadas pela fé nunca morrem. Elas flutuam no tempo, esperando a estação certa para brotar. É por isso que o autor de Hebreus faz questão de registrar esses momentos aparentemente simples. Ele sabe que a fé que sustenta a eternidade não é a que brilha em público, mas a que sussurra bênçãos no quarto, a que pronuncia o nome dos filhos em oração, a que declara promessas quando os olhos naturais já se fecharam. E enquanto os ossos de José esperavam o dia da promessa, a fé seguia viva em outra geração. Naquela noite sem estrelas, quando o silêncio da prisão parecia reinar absoluto, algo extraordinário aconteceu que não apenas mudou o destino de 2 apóstolos, mas transformou completamente o coração de um homem que até então apenas cumprira sua função. O carcereiro, acostumado a manter a ordem no cárcere, a vigiar rigorosamente os prisioneiros e a assegurar que ninguém saísse de seu lugar, viu de repente a realidade se desvanecer diante de seus olhos. Por um breve instante, o pânico e a confusão fizeram-no crer que, de fato, seus prisioneiros haviam escapado, e o desespero levou-o a tomar uma decisão drástica. Numa mistura de terror e vergonha, ele levantou a espada, pensando em pôr fim à própria vida, como se essa fosse a única saída possível para restaurar sua honra arruinada. Mas algo o deteve. No meio daquele caos de pensamentos e emoções, a voz de Paulo, cheia de compaixão e autoridade, ecoou pela cela. Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Essa única frase atingiu o carcereiro com a força de um trovão, como se os gritos desesperados de sua própria alma finalmente encontrassem um caminho para se libertar. Nesse momento ele parou e, com lágrimas misturando-se à incredulidade, se prostrou diante dos apóstolos e clamorosamente perguntou: "Que devo fazer para ser salvo?" Uma pergunta pura, desprovida de orgulho, que partiu o silêncio e abriu as portas do coração. Aqueles que tinham sido mantidos em correntes, que haviam suportado açoites e o peso da injustiça, não imaginaram que aquele mesmo sistema que os esmagava poderia ser o instrumento pelo qual um homem seria conduzido à luz. O carcereiro, até então símbolo de controle rígido, experimentava ali o abrandar da sua própria rigidez. Sua voz, antes autoritária, transformava-se em súplica sincera, em um apelo por algo que o transcende. Ele reconheceu, naquele instante, que o seu poder de decisão não se encontrava em suas mãos, mas naquilo que os apóstolos representavam, a promessa viva de Jesus Cristo. Ao fazer essa pergunta, o carcereiro não buscava simplesmente escapar da própria miséria. Ele buscava, com o coração aberto, um recomeço, um convite para uma vida que não se mediava em grilhões de culpa, medo ou desespero. Ele queria ser tocado por essa fé que, mesmo escondida atrás das paredes de pedra, brilhava como um farol para aqueles que se perdiam na escuridão. E a resposta de Paulo foi direta e transformadora.
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Em poucas palavras, foi dada a ele a chave que abriria não só as portas físicas da prisão, mas as correntes que há muito aprisionavam sua alma. Nesse exato momento, o carcereiro experimentou um despertar tão profundo que o mundo, com todas as suas certezas e medos, perdeu seu sentido. Ele percebeu que sua vida, que até então era regida por regras e rotinas sem significado, estava prestes a ser reescrita pela graça de Deus. O peso que carregava em seus ombros, o fardo de uma vida cumprindo ordens, de manter a ordem sem questionar, de lidar com a crueldade do sistema, de repente, se transformou em uma responsabilidade amorosa, a de cuidar não só de si mesmo, mas também de sua família. E não demorou para que essa mudança se estendesse além dele. Comovido pela nova luz que agora guiava seu coração, o carcereiro levou Paulo e Silas para sua própria casa. Ali, onde a escuridão do desespero havia reinado, começou a nascer um novo início. Ele lavou as feridas daqueles que tanto sofreram, colocou a mão no coração de cada um e, com humildade e desejo sincero, buscou reconectar sua existência com o Deus que libertara seu espírito. Foi um ato revolucionário de conversão, tão profundo que transformou não só sua vida, mas a de todos os que viviam sob seu teto. Esse momento foi um divisor de águas que demonstrou a força inigualável da fé capaz de mudar destinos. O carcereiro, cuja vida havia sido definida pelo cumprimento das leis do império e pelo rigor das correntes, agora se via como um exemplo vivo de que a fé verdadeira transcende as circunstâncias mais opressoras. O que antes era um espaço de silêncio e restrição, tornou-se um local de esperança e transformação. A conversão dele não foi apenas para que ele fosse salvo, mas para que toda a sua família experimentasse a libertação que vem do Senhor. De sua casa, ecoaria o testemunho de que Deus, por meio de um simples apelo sincero, pode libertar até mesmo aqueles que parecem presos sem saída. Essa transformação interior se espalhou como fogo entre aqueles que o cercavam. A tensão que havia nas paredes da prisão se dissipou. Onde um tempo havia reinado o medo e a resignação, agora brotava a promessa de um novo amanhecer. E nesse ambiente, o testemunho do carcereiro se tornou um farol para os que viviam nas sombras. A mensagem de que a verdadeira liberdade não está na fuga, mas na entrega àquele que traz vida, se espalhou silenciosamente, tocando corações, quebrando correntes, abrindo portas de esperança. E é justamente aí que, quando a liberdade física se transforma em libertação espiritual, somos levados a um novo patamar na nossa compreensão da fé. Porque a conversão que muda destinos não é apenas um evento isolado. Ela é uma semente plantada no coração que, quando nutrida pela presença de Deus, cresce e se torna um legado que atravessa gerações. E é essa semente que aguarda o próximo passo. Quando o dia amanheceu naquela cidade ainda marcada pelos gritos da noite anterior, o inesperado bateu à porta da autoridade. A luz tímida do sol revelava as cicatrizes deixadas pelas correntes e pelas sombras que se dissipavam lentamente com o tempo. E naquele novo cenário, um mensageiro atravessou as ruas de Filipos com uma ordem clara vinda dos magistrados, que os homens encarcerados fossem libertos. Ninguém explicava o porquê da súbita mudança. Talvez os ecos dos louvores noturnos tivessem alcançado ouvidos que antes estavam surdos. Talvez o terremoto físico tivesse abalado estruturas mais profundas, invisíveis, onde o medo, o orgulho e o controle costumavam morar. O carcereiro, agora transformado por dentro, correu até Paulo e Silas. Seu rosto já não era o mesmo de antes. Havia nele um brilho novo, não o da autoridade imposta pelo império, mas da humildade moldada pelo encontro com a graça. Ele sorriu com esperança e, com a voz ainda trêmula de emoção, anunciou:
Os magistrados mandaram soltá-los. Agora podem sair e ir em paz. Um convite à liberdade, um símbolo de redenção. Um desfecho que, para muitos, pareceria o ponto final perfeito de uma história marcada por sofrimento e superação. Mas Paulo não aceitou a liberdade com a passividade de um inocente que se cala diante da injustiça. Em vez disso, ele se levantou, ergueu os olhos com firmeza e, em um gesto que transcendia sua própria libertação, desafiou a lógica do poder estabelecido. Fomos açoitados publicamente, sem julgamento, sendo cidadãos romanos, e nos lançaram na prisão. E agora querem que saíamos em segredo? Não, que venham eles mesmos nos tirar. Aquele ato não foi de rebeldia pessoal, mas de denúncia pública contra um sistema que havia tentado silenciar a verdade. Paulo sabia que sua libertação não podia ser silenciosa. Não bastava sair dali de cabeça baixa e corpo livre se a mentira e a injustiça continuassem impunes para os olhos do povo. Ele queria mais do que liberdade, queria verdade, queria justiça. E assim, os oficiais, tomados de surpresa por essa revelação, a de que haviam prendido e maltratado cidadãos romanos sem o devido processo, correram até os magistrados, que ao ouvirem isso, ficaram apavorados. A mesma autoridade que na véspera havia ordenado açoites, agora se dobrava em arrependimento e receio, porque não era apenas um erro administrativo, era uma violação grave da lei romana. A cidade, agora exposta, precisava recuar, e os magistrados, em um misto de constrangimento e desespero, foram pessoalmente até a prisão. Não com gritos de comando, mas com pedidos cautelosos, quase sussurrados. Rogaram para que os apóstolos saíssem e deixassem a cidade. A força havia sido substituída pela súplica, o poder pela vergonha. Paulo e Silas saíram sim, mas não como fugitivos. Eles saíram como homens honrados, que mesmo diante da dor e da humilhação, mantiveram-se fiéis a um propósito maior. Antes de deixarem Filipos, fizeram algo ainda mais simbólico. Foram até a casa de Lídia. Ali, onde a igreja nascente já havia se reunido antes, eles encontraram os irmãos, os discípulos, aqueles que haviam sido testemunhas da obra de Deus e que agora precisavam de coragem para continuar. Naquele lar, palavras de ânimo foram ditas. A fé foi alimentada. O coração da comunidade foi fortalecido. Eles não deixariam aquela cidade com as marcas do medo, mas com a semente da esperança plantada no terreno fértil dos corações sedentos por justiça. Esse episódio revela mais do que uma simples vitória pessoal. Ele desnuda os bastidores de um movimento invisível que transcende prisões, decretos e muralhas. A liberdade não era apenas física, ela era espiritual. Era o reflexo de uma autoridade que não vinha de títulos ou cargos, mas da verdade proclamada com coragem. Era o reflexo de uma fé que não se dobra nem diante de açoites, nem diante de apelos diplomáticos. E essa fé, que incendiou as entranhas daquela prisão, começou agora a se espalhar silenciosamente pela cidade, pelos lares, pelos corações. A atitude de Paulo revelou que o Evangelho não caminha escondido, nem se contenta com vitórias silenciosas quando a justiça foi pisada. Seu exemplo nos mostra que há momentos em que precisamos levantar a voz, não para o nosso bem, mas para que a verdade brilhe e os injustiçados encontrem coragem para também se posicionarem. A dor sofrida em silêncio pode se tornar voz para os que ainda não sabem como gritar. E o gesto de não sair pelas portas dos fundos de uma prisão se transforma em legado para os que virão depois. Porque cada passo dado com dignidade torna-se estrada para os próximos. E assim, com as feridas ainda abertas, mas a alma em paz, Paulo e Silas deixaram Filipos, não como vencidos, mas como testemunhas vivas de que o Evangelho é mais forte do que as correntes, mais poderoso do que os decretos, mais eficaz do que qualquer ordem humana.
O que eles deixaram para trás foi mais do que um grupo de crentes. Foi uma chama acesa que ninguém mais conseguiria apagar. E essa chama, mesmo diante das ameaças e dos pedidos para que se fossem, permaneceria firme, viva, pulsante. Mas antes que desaparecessem da cidade, algo inesperado aconteceu. Algo que, mais uma vez, mudaria o curso não só da missão apostólica, mas das vidas que estavam prestes a cruzar o caminho daqueles homens de fé. Pai amado, chegamos até aqui com o coração inflamado por tudo o que ouvimos, pelo que vivemos através da Tua palavra em Atos 16, por tudo o que sentimos enquanto revisitávamos cada detalhe, cada dor, cada milagre, cada canção entoada no meio da noite mais escura. E agora, Senhor, com os olhos marejados e a alma desperta, nos curvamos diante da Tua presença para Te agradecer, mas também para clamar com profundidade, com sinceridade, com verdade. Senhor, nós Te louvamos porque o Teu agir é completamente diferente do que o mundo espera. Quando muitos imaginam que a prisão é o fim, Tu nos mostras que ela pode ser o lugar onde o Teu nome é mais exaltado. Quando a noite cai e tudo parece ruir, o Teu Espírito nos inspira a cantar, a orar, a confiar. Pai, não queremos mais viver como prisioneiros de nossas próprias dores, de nossas frustrações, de nossos medos. Queremos aprender com Paulo e Silas a confiar mesmo quando os muros são altos demais, mesmo quando os açoites são duros, mesmo quando as respostas não chegam. Ensina-nos, Deus, a Te adorar na escuridão. Ensina-nos a cantar quando tudo ao nosso redor parece nos sufocar. Que a nossa fé não seja baseada apenas no que vemos, mas no que sabemos. Que o Senhor é bom, que o Senhor é presente, que o Senhor é fiel. Que cada prisão emocional, espiritual ou mental que ainda nos acorrenta seja agora visitada pelo Teu poder. Que as correntes se quebrem, que as portas se abram, que os terremotos interiores aconteçam, que algo mude hoje. Não por força, não por estratégia humana, mas pela ação sobrenatural da Tua graça. E Deus, que o exemplo do carcereiro nos alcance também, porque às vezes somos nós mesmos quem trancamos corações, quem alimentamos prisões internas, quem ignoramos a Tua voz por causa da dureza da vida. Mas hoje, ao vermos aquele homem se render diante do Teu poder, queremos também nos prostrar e perguntar como ele fez, o que devo fazer para ser salvo? E a resposta continua ecoando, viva, clara, transformadora. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Pai, ajuda-nos a crer de verdade, não apenas com palavras, mas com entrega, com lágrimas sinceras, com uma decisão firme de Te seguir. Aumenta a nossa fé, Senhor. Fortalece a nossa confiança, restaura a nossa esperança. Que possamos sair dessa oração como Paulo saiu daquela prisão, com a cabeça erguida, com a dignidade restaurada, com a certeza de que mesmo quando somos feridos injustamente, o Teu olhar continua sobre nós. Que saibamos reconhecer o Teu agir, mesmo quando ele vem disfarçado de terremoto. Que tenhamos coragem de enfrentar as autoridades do mundo sem medo, porque sabemos que somos cidadãos do céu antes de sermos qualquer coisa nesta terra. Senhor, nós Te pedimos, transforma o nosso lar como transformaste a casa do carcereiro. Visita a nossa família, toca aqueles que ainda não Te conhecem, traz salvação, reconciliação, cura. Que as paredes da nossa casa sejam testemunhas do Teu amor, da Tua presença, da Tua paz. Que os nossos filhos, pais, irmãos, amigos, todos eles sejam alcançados pelo Teu chamado. E que essa transformação comece agora, aqui, dentro de nós. Deus, obrigado por nos lembrar que nada é em vão, que até as prisões fazem parte do Teu plano. Que os louvores mais sinceros brotam da dor mais profunda, que os milagres mais impactantes acontecem quando menos esperamos, e que mesmo quando somos mandados embora, mesmo quando o mundo tenta nos apagar, a Tua verdade nos sustenta.
Nos ajuda a sair de cada batalha com marcas de fé, não de amargura, com lições, não com murmurações, com gratidão, não com revolta. Que a nossa alma cante sempre, mesmo em meio às ruínas. Pai, leva-nos mais fundo. Conduz-nos com teu Espírito para aquilo que ainda precisamos aprender, porque a história não termina aqui. Há mais a ser revelado, há mais a ser vivido, há mais da tua voz a ser ouvida. Deus tem algo especial para você hoje. Ele conhece cada detalhe da sua vida, vê suas lutas e entende suas dores, mas acima de tudo, Ele quer que você saiba, você não está sozinho. A oração nos fortalece, a gratidão abre caminhos e a fé nos sustenta, mesmo nos dias mais difíceis. Creia, pois Deus já está agindo ao seu favor. O que hoje parece impossível, amanhã será testemunho. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa dessa palavra e se inscreva no canal para continuar recebendo orações que renovam a fé e trazem paz ao coração. Juntos, vamos buscar a Deus e viver os milagres que Ele tem preparados para nós.